O Revista Novo Tempo está começando e hoje, mais uma vez, da República Dominicana. Lá, uma igreja formada por imigrantes haitianos encontra na fé um refúgio em meio aos desafios da vida longe de casa. Entre dificuldades, preconceitos e incertezas, a comunidade descobre que o Evangelho também é um lugar de pertencimento. É o que você vai ver a partir de agora no Maranata Histórias de Missão. A República Dominicana é um país que ocupa a metade oriental da ilha de Hispaniola. A outra metade é ocupada pela República do Haiti. Apesar de fazerem fronteira e compartilharem uma certa extensão territorial, os dois países são bem diferentes em muitos aspectos. A República Dominicana foi colonizada pelos espanhóis e seus 11 milhões e meio de habitantes falam espanhol. A maioria é católica e grande parte da cultura tem raízes no cristianismo. O Haiti ocupa 3/8 da ilha e seus 11 milhões e 900 mil habitantes falam crioulo haitiano ou francês. Apesar da maioria da população ser cristã, a cultura contém uma mistura de influências africanas, europeias e indígenas. Essas diferenças culturais, além de disputas de fronteira, sempre causaram tensão entre dominicanos e haitianos. Mas nos últimos anos, essa tensão aumentou por causa da imigração. As questões são complexas e remontam a centenas de anos, mas a instabilidade política, a crise econômica e a crescente violência no Haiti levaram a um fluxo de imigrantes para a República Dominicana. Então, é uma coisa que a gente já viu na África, a gente já viu na América, a gente já viu em outros lugares, onde as condições são melhores. As pessoas têm a tendência de procurar empregos melhores, condições melhores, do que as do país de origem delas. Não é que elas não amem o país dela, mas quando elas têm dificuldade para comer pelo menos uma refeição por dia, quando têm dificuldade de dar educação para os filhos, elas saem e procuram coisa melhor, um lugar melhor. E é isso que elas têm feito nas últimas décadas, por causa do desenvolvimento, porque esse país, a República Dominicana, é mais rico que o Haiti. Como em outras partes do mundo, qualquer fluxo de imigrantes pode causar graves conflitos entre as pessoas. Pode haver aumento do preconceito, levando ao ódio e ao medo em relação àqueles considerados estrangeiros. Mas onde a natureza humana falha, o Espírito Santo nos inspira a superar o preconceito e nos conduz ao amor. Essa é a Igreja Adventista do Sétimo Dia Ebenezer II. Ela fica em La Vega, na região nordeste da República Dominicana. Essa igreja fica lotada e literalmente transborda de gente todo sábado. Essa igreja é diferente das outras congregações que visitamos até agora, porque todos os membros daqui são haitianos. As igrejas haitianas aqui são bem complexas, porque elas são formadas pelos haitianos e pelos imigrantes que vieram do Haiti. e tem algumas que já existem aqui faz cerca de 26 anos. Outras já faz 30 anos. E tem imigrantes novos também. E com a situação migratória do país, os desafios são muitos. Mas o pastor Sanfleur virou especialista nesse trabalho complexo, atuando em 9 igrejas haitianas no país, com um total de 850 membros, mais ou menos dependendo do dia. A maior é essa igreja, a Ebenezer II, com mais de 250 fiéis na maioria das semanas. Aqui eles se reúnem no estilo haitiano de adoração, que o pastor Sanfleur descreve como mais dinâmico. Nós, os haitianos que moramos aqui, temos uma cultura de adoração diferente. Bom, no jeito que a gente adora a música e até no jeito que a gente prega às vezes.
E desse jeito, com essa dinâmica entre as pessoas, elas se sentem à vontade adorando ao Senhor e por estar entre outros haitianos. E para esse grupo de pessoas, o sábado é mais do que um momento de adoração. É um tempo e um lugar preciosos de pertencimento. Ainda mais quando outros dias podem fazer com que se sintam excluídos. Muitos membros da igreja sofrem com racismo. Porque, às vezes, na verdade, o tipo de trabalho que a pessoa exerce na sociedade descreve a situação econômica dessa pessoa. Ou seja, os membros que fazem parte das igrejas em que eu atuo, como pastor, trabalham em especial nas áreas da agricultura e da construção civil. E isso faz com que eles acabem se tornando vítimas disso quando andam nas ruas, por causa das roupas que eles usam. As roupas são sujas por causa do tipo de trabalho que eles exercem. E às vezes eles são até presos. Membro de confiança da comunidade, o pastor Sanfleur costuma ser chamado para defender ou intervir em nome de membros da igreja ou de qualquer haitiano, porque mais pessoas estão enfrentando desafios por causa de políticas mais rígidas de imigração e deportação. Mas a igreja oferece um refúgio e uma comunidade importante. Além dos cultos para adoração, há também programas educacionais semanais. Os membros da igreja organizaram cursos de inglês e espanhol, aulas de direção, programas vocacionais, de alfabetização e aulas de primeiros socorros, tudo para oferecer apoio aos haitianos. Existe aquela coisa que a gente chama de sentimento de pertencimento. Seja a pessoa adventista do sétimo dia ou pertencente a outra denominação, seja ela cristã ou não. Mas a igreja vive sob constante ameaça. Eles têm medo que tirem o espaço que eles têm. A congregação está nesse espaço há mais de 18 meses, mas já se mudou várias vezes nos últimos 25 anos. Isso é mais que uma camada de instabilidade para uma população que já vive na incerteza. Mas com a construção de um templo, a igreja vai ficar muito mais sólida. Tendo um endereço fixo, porque quando a gente não tem uma igreja, a gente acaba tendo que se mudar e trocar de endereço. Além disso, nenhuma congregação haitiana na República Dominicana tem uma igreja própria. Mas não por muito tempo. No próximo ano, a Maranata planeja iniciar a construção de uma igreja para Ebenezer II. É uma notícia que está trazendo esperança e alegria à congregação. E, para mim em especial, uma das maiores preocupações era não conseguir nos lugares onde eu trabalho construir nenhuma igreja. E isso me fazia mal. Mas graças à Maranata, posso dizer que vou encarar um desafio bem grande. É um desafio grande que a Maranata vai me ajudar a superar. Porque construir um templo para os haitianos aqui na República Dominicana é um desafio muito grande. E, para mim, é um privilégio, uma honra e para mim, é uma alegria muito grande. E eu estou ansioso para poder ver um dia a igreja pronta e participar da cerimônia de inauguração dela para poder agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez pela gente. E nos dias de hoje, a nossa fé está começando a se materializar. E obrigado de novo, Maranata. Eu nunca vou deixar de agradecer, porque, bom, eu acho que foi Deus que mandou vocês. Até lá, esses 250 membros vão continuar se espremendo nesse espaço, se inserindo na comunidade não mais como estrangeiros, mas como uma família numa terra estrangeira. Eles podem adorar do jeito deles. Eles podem encontrar pessoas que compreendem eles e que entendem aquela saudade deles, a solidão deles e os desafios que enfrentam. E eu sei que essa ideia de pertencimento, de identidade, quando você consegue achar um lugar onde sente que pertence, aquele lugar onde você se relaciona com pessoas que te amam e te aceitam, isso é importante. E é por isso que o Evangelho atrai tanto a gente, porque ele oferece pra gente, hoje e no futuro, esse tipo de cenário. Quantas vezes a Bíblia bate na tecla de como lidar, como tratar pessoas deslocadas
estrangeiros, as pessoas nessa situação. Porque Deus sabe. E, inclusive, ninguém entende melhor esse sentimento que o próprio Jesus. Porque quando ele veio como ser humano, não foi bem-vindo. Desde o começo, quando era bebê. Então, eu acho que é uma coisa que ecoa no coração de Deus. Porque o filho dele veio para esse mundo e foi maltratado. Não foi compreendido, não foi aceito e foi até crucificado. Então, sentir qualquer coisa que não seja amor por essas pessoas, para mim não é cristão. Temos uma igreja que nos pertence. Essa é a nossa igreja. Esse é o nosso povo. Essa é a nossa identidade. A gente pertence a isso. E eu agradeço ao Senhor e também a Maranata por ter tomado a decisão de construir uma igreja onde eles vão adorar a Deus. De tal forma que amanhã, quando a gente for pro céu, acho que eles virão até nós e dirão: obrigado por aquela igreja. Todo sábado, cerca de 103 mil igrejas adventistas do sétimo dia se preparam para receber mais de 23 milhões de fiéis que entram pelas suas portas. Que todos nós lembremos que o sábado não significa só abrir uma porta física, arrumar as cadeiras ou organizar um espaço para se reunir. Se trata de abrir portas para os marginalizados da nossa sociedade e fazer com que eles sejam bem-vindos e vistos. Se trata de quebrar barreiras e oferecer um lugar à mesa para todos aqueles que têm fome. O sábado se trata de criar um espaço de pertencimento. Um pertencimento encontrado numa paixão compartilhada pelo Evangelho compassivo, belo e cativante de Jesus Cristo. Para quem vive longe da terra natal, o sentimento de pertencimento se torna um dos maiores tesouros. E é isso que o Evangelho oferece. Um lar que vai além das fronteiras, das línguas, das culturas. Quando a igreja abre suas portas, ela diz ao mundo que ninguém está sozinho, que todos são bem-vindos na família de Deus. A Bíblia nos lembra em Efésios, capítulo 2, verso 19, assim: vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Essa promessa nos mostra que em Cristo todos encontramos um lugar onde somos amados, aceitos e chamados pelo nome. E ao longo do Revista Novo Tempo de hoje, você vai ver muitas outras histórias que falam disso. Por todo o mundo tem milhões de pessoas trabalhando por algo em que acreditam. Estão levando esperança, fé a quem precisa por meio da palavra e principalmente de atos. Eu sou Daiane Fagundes e até às 8h30 da noite você vai conferir reportagens que apresentam isso. Muito obrigada pela sua companhia e confira alguns dos destaques do programa de hoje. Semana de oração no Líbano. Em meio à guerra no Oriente Médio, comunidade universitária adventista se une em comunhão. Missão sobre duas rodas. Motociclistas adventistas usam a estrada como campo missionário para levar fé e transformar vidas. No quadro Missão 360, um voo que mudou uma história. Você vai ver a história de um resgate de uma mãe e um bebê em uma comunidade isolada do Peru. E a gente mostra também como foram as ações em comemoração ao Dia Mundial do Jovem Adventista por todo o Brasil. Isso e muito mais a partir de agora no Revista Novo Tempo. De volta com a Revista Novo Tempo e a gente vai direto para o Rio de Janeiro. Uma multidão de jovens, muita música, energia e uma busca em comum. Viver a fé com propósito. No Rio de Janeiro, cerca de 7.000 pessoas se reuniram para celebrar o Dia Mundial do Jovem Adventista. Um encontro marcado por louvor, conexão e decisões que podem transformar o futuro. E a gente mostra agora como esse movimento tem inspirado uma geração inteira dentro e fora das igrejas. Uma cidade em constante movimento, uma geração que não para e milhares de jovens com o mesmo questionamento.
Onde é o meu lugar no mundo? A Quinta da Boa Vista recebeu cerca de 7.000 pessoas para celebrar o Dia Mundial do Jovem Adventista, uma mobilização que acontece simultaneamente em diferentes partes do mundo. E o encontro aqui no Rio reuniu participantes de todo o estado. E para muitos, estar aqui representa um recomeço, um momento para repensar escolhas e redescobrir o caminho. Por mais que muitas vezes a gente nasce dentro da igreja, né? Às vezes durante a caminhada a gente se sente sozinho, mas esse tipo de evento mostra que nós não somos um só. Às vezes pode ser que a comunidade jovem da nossa igreja seja pequena, mas juntos nós somos muito. Entre amigos, música e momentos de reflexão, uma coisa se repete em cada conversa: o desejo de viver uma fé que faça sentido fora daqui também. Caminhando por aqui, o que chama atenção não é apenas o número de pessoas, mas o que une cada uma delas. São histórias diferentes, realidades diferentes, mas uma decisão. Todos buscando direção para a vida através da fé. E talvez por isso esse encontro diga tanto sobre a juventude de hoje. Neste ano, o tema do Dia Mundial convida a reflexão: meu lugar no mundo. Acho que frequentemente a gente se põe à prova de que se a gente está no caminho certo, se não, principalmente nessa fase da minha idade, eu acho que eu me pergunto várias vezes, todos os dias até eu me vejo me perguntando: será que eu estou indo no caminho certo? Será que é onde Deus quer que eu vá? Será que eu estou onde Deus quer que eu esteja, sabe? Perguntas como essa têm acompanhado uma geração inteira. E encontros como este existem justamente para ajudar a responder isso. Realizar uma celebração como esta é muito importante para o jovem, porque aqui é esse momento em que ele compreende que a sua igreja é muito maior e ele tem a oportunidade para renovar seu compromisso com Deus. É a oportunidade para renovar as amizades e fazer novas amizades. Mas também é um momento para ele ser desafiado, para compreender que nosso lugar não é aqui. Nós temos um mundo para ser alcançado, porque nós sonhamos e desejamos o céu. E vamos falar então de música? Porque para muitos jovens a música vai além de um momento de louvor. Em encontros assim, a música também cumpre outro papel importante: o de unir diferentes histórias em uma mesma experiência espiritual. Eu fico olhando os olhinhos, né, das pessoas brilhando assim, cantando junto. Eu sei que não é só porque elas gostam muito do grupo, mas porque essas músicas fazem parte da vida delas, da rotina delas, da comunhão delas. Elas atravessam momentos difíceis com Deus e essas músicas são trilha para ajudar elas a se fortalecerem na fé. E essas músicas, elas são apenas um pano de fundo para que isso aconteça. Em meio às dúvidas e desafios dessa geração, muitos jovens continuam fazendo a mesma escolha: buscar a Deus. E nessa busca, descobrir que o lugar no mundo começa dentro de cada decisão. Hoje eu tenho certeza que o meu lugar no mundo é estar em comunhão com meu Deus, com o meu Espírito Santo e com meus amigos. Porque foram eles que desde o começo me acolheram aqui como uma família e são eles que me ajudam a continuar nessa caminhada. E em São Paulo também teve comemoração pelo Dia Mundial do Jovem Adventista. O Maranata Ibirapuera reuniu mais de 10.000 pessoas em uma celebração que destacou o papel fundamental que o jovem tem na missão da igreja. Eles são conhecidos pela alegria, disposição em servir e por carregar no peito, com orgulho, a sua marca. Por onde passa, o jovem adventista mostra qual é o seu propósito. O Samuel Ferreira, morador do Jardim Aracati, no extremo sul da capital paulista, conta como ele e a sua igreja atuam. A gente focou na quebrada, infelizmente nossa região tem muita favela, muita comunidade, muita criança de rua. Então a gente fez esse projeto que é servir, orar e salvar. Esse é o nosso foco, essas são as nossas 3 bases que a gente tem que ser, não só como evangelista, mas como servo de Deus. O que começa no coração de um jovem se transforma em um movimento e alcança toda a cidade. Foi assim no Maranata Ibirapuera, a grande celebração do Dia Mundial do Jovem Adventista. Realizado no ginásio do Ibirapuera, o encontro reuniu mais de 10.000 pessoas vindas de diferentes regiões da capital e da Grande São Paulo, todas motivadas por uma mesma missão. A gente reaquece os motores, a gente acelera o coração,
a gente encontra quem há muito tempo a gente não encontrava e a gente experimenta um pouquinho do que como vai ser o céu. Uma multidão cantando, louvando, celebrando e caminhando junto a Jesus. Além de celebrar, a proposta foi reforçar o papel de cada um, destacando o que se espera dessa nova geração. A programação apresentou diferentes projetos e frentes de atuação, mostrando na prática caminhos possíveis de envolvimento e serviço. Uma abordagem que dialoga com uma necessidade cada vez mais presente entre os jovens, a de pertencimento e propósito. Um tema reforçado pelo orador da noite, o Dr. Rodrigo Silva. Se uma igreja quer um jovem com propósito, ela tem que deixar bem claro para esse jovem o que é pertencer à igreja e o que ela espera dele. Eles precisam ser treinados, animados e estão esperando por isso. E em meio a milhares de vozes, uma certeza em comum, a de que existe lugar para cada um. Um espaço onde fé, propósito e identidade caminham juntos. Mais do que um evento, o que se viu aqui foi um movimento de jovens que, independente da idade, já entenderam quem são e qual é o seu papel no mundo. Jovens que escolheram viver sua fé de forma ativa, sendo resposta onde estão, porque para eles, ser jovem adventista não é apenas pertencer a um grupo, é viver uma missão. Ser um jovem adventista, para mim, é conseguir espalhar o evangelho para cada pessoa a mais. Deixar de viver as coisas do mundo para ver as coisas de Cristo. Levar a esperança para o mundo e a alegria também. É uma identidade única que Deus chamou a gente para levar essa mensagem, né, do advento a todo mundo da nossa geração. Essa consolidação de participar de um ministério que serve a Jesus, mas também participa de uma comunidade de gente muito legal, muito ativa, muito participativa, é uma gratidão muito grande ser um jovem adventista. E nós vamos agora para Pernambuco, porque lá a juventude teve um mês movimentado de celebrações, viu? Só que não teve só festa, não. A comemoração foi também com missão, cuidando da saúde. Confira agora na reportagem. O Dia Mundial do Jovem Adventista mobilizou a juventude do leste de Pernambuco a comemorar doando vida e cuidando da saúde. Durante os finais de semana de março, os jovens fizeram mutirões de doação de sangue para o EMOP, a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco. Nada melhor do que a gente seguir o exemplo do nosso mestre, que doou sangue, deu sangue para nos salvar. Então, como adventistas, como cristãos, a gente se inspira nessa situação. Após o período de carnaval, a Fundação teve uma queda de 30% no número de doadores diários. E os jovens decidiram mudar o quadro. Foram, em média, 230 bolsas de sangue que podem ajudar mais de 900 pessoas. Essa atitude está sendo a diferença na vida de muitos. No momento em que o nosso estoque se encontra crítico, isso daí vai poder dar uma melhorada bastante satisfatória. A mobilização não foi exclusiva. Os amigos foram convocados para a ação. Não está só dentro daquele grupo, né? Não só ser aquela comunidade ali, mas assim, influenciar outras pessoas para que isso se propague. A celebração dessa data especial começa aqui, cuidando da saúde do próximo, e termina na segunda edição da corrida de rua Maranata Run, cuidando da própria saúde com centenas de pessoas na Praia de Candeias. 510 jovens de idade e de espírito participaram em várias modalidades: corrida kids, team e caminhada. Tinha espaço para todos. Anne é jovem e mesmo sendo uma jovem atípica, eu acho que é super importante participar de tudo. Ah, porque não corre? Sim, mas vai caminhar. E que bom que teve a caminhada. O clímax do evento foi a corrida, que recebeu diversos amantes do esporte, como Tárcio, que foi o primeiro lugar masculino. Procurando uma corrida interessante para participar, se deparou com a divulgação da Maranata Run 2.0 e se inscreveu sozinho. Já fui para algumas corridas, e essa daqui, de longe, muito organizada. Então, se tiver a 3.0, você vem de novo? Com certeza. Todo esse movimento culminou no luau com milhares de pessoas, para espalhar a mensagem de que ser jovem adventista é fazer a diferença no mundo.
quando você traz as pessoas para uma causa como essa, eles se apaixonam pela igreja, porque eles querem também fazer parte de uma causa, ajudar pessoas, se dar por pessoas, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Já já a gente mostra mais ações pelo Dia Mundial do Jovem Adventista em outras partes do país, viu? Agora eu quero chamar a Patrícia Mater e o Jackson França, que trazem pra gente as novidades da Rádio Novo Tempo. Patrícia, Jackson, feliz sábado para vocês. Feliz sábado, Dai. Ótimo sábado também para você que nos acompanha. Feliz sábado, Jackson. Feliz sábado, Patrícia, Dai, e para você, espectador do Revista. Agora a gente mostra como a Rádio Novo Tempo se faz presente na comunidade, levando mais do que informação, levando ação e esperança, Patrícia. Exatamente, Jackson. A Rádio Novo Tempo de Teresópolis participou de uma passeata de conscientização sobre inclusão. Um momento que reuniu famílias, jovens e voluntários em uma causa muito importante. Veja como foi. A ação contou com a parceria de clubes de desbravadores como Águia Serrana e reforçou a importância de uma sociedade mais acolhedora e sem preconceitos. Durante a passeata, mensagens de conscientização foram compartilhadas. Elas mostravam que a inclusão acontece nas atitudes do dia a dia. E entre os participantes, histórias que representam esse propósito, como a do Lucas Marques, de 19 anos. Ele é integrante do Clube de Desbravadores Águia Serrana, tem síndrome de Down, não se comunica por meio da fala, mas participa ativamente do clube há 6 anos e hoje faz parte da diretoria. Quem convive com ele conta que o orgulho é visível, principalmente ao vestir o uniforme e o lenço dos desbravadores. E é esse acolhimento que faz a diferença, quando a inclusão deixa de ser discurso e passa a ser vivida. E a presença da Rádio Novo Tempo nessa ação mostra isso na prática. Um compromisso que vai além do microfone e chega até a vida das pessoas. Ações como essa ajudam a quebrar preconceitos e mostram que todos têm espaço na sociedade. E é assim que a Rádio Novo Tempo segue, presente na comunidade, levando esperança e transformando vidas. Acompanhe você também a Rádio Novo Tempo. É só baixar o aplicativo. Aponte a câmera do seu celular para esse QR Code e ouça em qualquer lugar do mundo. Feliz sábado, Dai. A gente volta com você. Obrigada, Patrícia, Jackson. Até semana que vem, viu? E agora eu tenho uma pergunta para você aí de casa. Como você costuma celebrar datas especiais, como aniversário de casamento, com viagem, com jantar, algum almoço especial? Para muita gente, esse é o roteiro. E olha, você vai conhecer agora uma história que foge bastante do comum. Era para ser um sábado diferente, um dia de celebração, de lembranças e de pausa. Mas uma mensagem no celular começou a mudar tudo. Para mim foi uma surpresa, porque meu aniversário bateu justamente, né? O aniversário de casamento bateu justamente na programação, né? Então, foi assim, incrível, né? Eu falei assim, poxa, vou fazer uma coisa só. Mas quando percebeu que o encontro seria exatamente no dia do aniversário de casamento, a decisão já estava tomada. Eu vou no treinamento e vou comemorar meu aniversário de casamento. Eu fiquei muito surpreso com o ajeitamento dela para que eu estivesse aqui também, porque é uma coisa que seria só para ela, né? Tesouraria e tal, não estou fazendo parte, então eu vi a maneira como ela se ajeitou as coisas e me transmitiu lá em casa assim uma alegria muito grande, dizendo assim, olha, eu consegui, você vai junto comigo para a gente passar o dia inteirinho lá. Então eu falei, bacana, então vai ser legal, tô junto. O que era para ser uma data íntima se transformou em um testemunho de fé, parceria e propósito. Iniciativas como a de Rosilene nos mostra que servir vai muito além de abrir uma Bíblia. É viver na prática, nas escolhas, nas prioridades e no amor à missão. Uma das coisas que eu aprendi com a mordomia cristã é que a mordomia é você colocar a sua vida sobre o altar. Quando você toma a decisão de colocar a vida sobre o altar, dando prioridade ao reino de Deus, ele consegue alinhar todas as outras coisas. Então, a decisão desse casal aqui é um testemunho disso. O Congresso de Tesouraria reuniu quase 200 voluntários da Grande BH.
Homens e mulheres que entenderam que esse ministério vai muito além dos números. Esse é um encontro muito importante que estamos promovendo nesse dia de sábado, né? Estamos aqui praticamente 100% nossos tesoureiros e a gente busca um trabalho com excelência nesse Ministério da Tesouraria. Então, para termos uma excelência nesse ministério, certamente nós temos que buscar as coisas de Deus, né? E no meio de planilhas, orientações e muito aprendizado, um detalhe fazia toda a diferença. Aquele que não era um dia comum, porque quando Deus está no centro da vida e do casamento, até datas mais especiais se transformam em missão. E agora é hora de conferir algumas mensagens que estão chegando pelo nosso WhatsApp. Se você ainda não mandou o seu recado, o número para quem quer participar desse momento aparece aí na tela, é o 12 98135 2908. Agora vem aqui para a tela comigo conferir quem já participa. Arbênia de Trairi, no Ceará. A minha boa notícia é nossa programação de jovens na Casa de Deus, na Igreja de Novo Trairi. Beijos, um beijo para você também, Arbênia. Marcos Ferrari, de Osasco, São Paulo. Boa noite, Dai. Estou sempre assistindo ao seu programa e gosto muito. Ore pela minha saúde, pois estou com trombose na perna direita. Poxa, Marcos, que Deus cuide de você e te dê saúde, viu? A seguir, o quadro Missão 360 mostra um voo que mudou uma história de uma família com um resgate de mãe e filho em uma comunidade isolada do Peru. E tem mais ações pelo Dia do Jovem Adventista em todo o Brasil. Eu volto já. Chegou a hora do Missão 360. Hoje você acompanha mais um capítulo da série especial gravada no Peru e conhece mais uma história marcante do pastor Eben, diretor de um ministério de aviação na selva do país. Depois de anos atuando como piloto e missionário no Peru Projects, o pastor Eben já aprendeu que na selva peruana, cada voo pode se transformar em uma história de fé. E em regiões onde o acesso é limitado e a ajuda demora a chegar, essa missão tem feito a diferença. E uma dessas histórias terminou de um jeito que ninguém imaginava. Meu nome é Ebenezer, eu sou piloto missionário aqui na selva do Peru. Como ministério, estamos sempre apoiando as comunidades nativas em diferentes lugares. No serviço missionário, Deus nos dá muitos presentes e muitas bênçãos. Um desses presentes muito especiais que guardo no coração foi uma ocasião em que pudemos atender um caso muito especial. Tudo começou, podemos dizer, numa quinta-feira. Naquele dia, fizemos um pedido para obter autorização para pousar em uma nova pista. Era uma comunidade que tinha espaço para pouso, mas que ainda não havíamos utilizado. Fizemos a solicitação na quinta-feira. Na sexta-feira, um amigo, o Sr. Donald, que trabalha lá com uma das autoridades, facilitou os trâmites. E recebemos autorização para entrar em Paraíso, Nuevo Paraíso. Só que não era necessário ir na sexta para a comunidade Paraíso. Então essa autorização ficou meio que guardada, mas... Não sabíamos que Deus tinha outros planos. Fomos a Cepaua naquele sábado com o pastor. Alguns companheiros da equipe de comunicação também estavam conosco para produzir material. Um deles se chama Rafael. E foi isso. Eles estavam no sábado tranquilos em outra comunidade fazendo batismos, quando de repente... Por volta do meio-dia, recebemos uma ligação informando que em Paraíso havia uma senhora grávida que estava em trabalho de parto desde a noite anterior. O bebê não nascia. Ela estava fraca e em estado crítico. Pediram ajuda para que pudéssemos retirá-la de lá. Mas olha só que curioso, né? O pastor recebe um pedido de ajuda da comunidade justamente um dia após receber a autorização para pousar lá. E olha o que ele fez. Assim que os missionários que estavam conosco precisaram se dividir, deixamos alguns ali, outros vieram e depois permaneceram em Paraíso, mas o Rafael, que estava como cinegrafista,
Eu disse, Rafael, venha comigo. É um bebê, podemos trazer os pais e a criança. E você pode fazer algumas imagens para termos um registro desse voo de apoio que estamos realizando. Decolamos juntos e fomos para Paraíso. Pousamos sem nenhum problema. Mercy e Mateu, que eram os pais da jovem grávida, eram mais baixos e magros, então não havia dificuldade para decolar com o Rafael também no avião. Assim, embarcamos e decolamos de Paraíso rumo a Pucallpa. E nesse caminho de volta, era possível ver que houve chuva pelos lados. Mas, felizmente, Deus foi abrindo o espaço necessário para continuar avançando a viagem. Eu lembro que Rafael filmou algumas imagens e registrou um arco-íris muito bonito do nosso lado, depois da chuva que havia passado. Aquilo nos dava aquela sensação especial de que não estávamos sozinhos. Era como um voo acompanhado por anjos. Deus estava abrindo o caminho. Ele proveu a autorização, proveu o combustível, proveu tudo no momento certo, para que pudéssemos trazer aquele pequeno. Chegamos à nossa base e pousamos. Como era um voo direto conosco, não havia um hospital envolvido ainda. Então nós mesmos tivemos que levá-la ao hospital. Colocamos a Mercy na caminhonete, o seu esposo Mateu, o Rafael, e fomos ao hospital levar a mãe. Chegando no hospital, a equipe médica então pôde realizar todos os procedimentos para garantir que o bebê e a mãe estivessem a salvo. Tivemos um momento para conversar com a enfermeira que nos recebeu e ela explicou que era uma questão de minutos. Se tivéssemos chegado 10 minutos depois, o bebê não teria sobrevivido e a vida da mãe também estaria em risco. O bebê já havia começado a ingerir líquidos e a situação era muito grave. Mas graças a Deus, chegamos exatamente a tempo. Após isso, o bebê chegou a ter algumas pequenas complicações, mas dias depois foi liberado. Mas essa linda história não acaba por aí. Eu lembro que numa quarta-feira fomos visitá-los lá no hospital. Mateus saiu feliz com a certidão de nascimento na mão e nos disse que já havia feito o registro para tirar o documento do bebê. Com surpresa, ele nos mostrou que havia colocado no filho o nome de Eben, por mim, e Rafael, pelo cinegrafista. O pequeno Eben Rafael. Foi uma surpresa para nós. Arrancou um sorriso. Nunca havíamos pensado nisso. Mas era a maneira dele expressar gratidão, porque seu bebê e sua esposa estavam salvos. Salvos por el trabajo que se había realizado. Mais do que simplesmente uma história de resgate, o que também foi importante para o pastor Eben foi plantar uma semente do evangelho no coração dessa família. Isso realmente foi uma bênção, que abriu portas para maior proximidade com eles. Quando receberam alta, nós os trouxemos para a base. Ficaram alguns dias conosco. Conseguimos fraldas e outros itens para levarem e planejamos o retorno à comunidade. Graças a Deus, alguns dias depois, pudemos levá-los de volta. Antes de retornarem, eu disse a Mercy, vocês não frequentavam a igreja e viviam um pouco afastados da comunidade Paraíso. Veja todas as coisas que Deus colocou no lugar para que seu pequeno Eben Rafael pudesse viver. Podem parecer coincidências, mas não são. É a mão de Deus agindo. Neste momento, o pastor falou a esses pais que Deus tem um plano na vida deste bebê. E assim, o Eben pediu que os responsáveis pudessem levar a criança à igreja, para que pudesse entender melhor sobre este plano. E olha só, anos depois, revisitando a comunidade Paraíso,
Eu lembro de estar visitando a igreja em um sábado de manhã comum. Eu estava fazendo a revisão da lição e, enquanto estávamos no meio do estudo, eu vi a Mercy chegando com um novo bebê nos braços, seu esposo Mateu e o pequeno Eben Rafael, correndo entre as pernas deles ao entrar na igreja. Conversei com os irmãos e eles me contavam que todos os sábados caminhavam mais de 40 minutos, desde onde moravam, bem distante, para poder chegar à igreja e adorar a Deus. Foi muito bonito ver o pequeno Eben Rafael, ainda tão novinho, conhecendo pouco a pouco a Jesus. Sem dúvida foi uma bênção, um pequeno presente, uma lembrança linda de como Deus conduz tudo no tempo certo. Os tempos dele são perfeitos. Em um dos mais extraordinários textos do Novo Testamento sobre a experiência de seguir o Mestre Jesus, nos encontramos aqui no Evangelho de João. Poucas horas antes de ser preso e morto, Jesus Cristo afirmou aos seus discípulos: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. De maneira clara, aqui nós vemos talvez a maior característica de um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo: amor. Esse amor, ele provém inicialmente de um profundo relacionamento com Deus, mas não pode ficar apenas no âmbito pessoal. Esse amor, ele precisa ser compartilhado com outras pessoas. No entanto, a melhor maneira de expressar esse amor aos que estão ao nosso redor e também àqueles que estão distantes de nós é através de ações. Ações que possam demonstrar através de maneira prática, no serviço ao próximo, quem de fato é Deus na nossa vida. Entre tantas outras iniciativas no intuito de fazer discípulos ao redor do mundo, a Igreja Adventista também mantém oportunidades àqueles que ainda estão ali no período escolar, mas que também desejam servir. Pessoas que sentem o desejo de manifestar de maneira concreta amor àqueles que tanto necessitam. Em outras palavras, sendo assim também o verdadeiro discípulo do Mestre. O programa de estudantes missionários na Igreja Adventista teve o seu início de maneira informal na sala de estar do Dr. William Lovelace, na década de 50. Ele era pastor da Igreja Adventista de Tacoma Park, Lago Church, no estado de Maryland, nos Estados Unidos. Alguns líderes estudantis das atividades religiosas ali do campus do Columbia Union College estavam buscando ali maneiras de transformar a experiência missionária em algo real para eles. Até aquele momento, os missionários, que já eram um número considerável, eram apenas pessoas de uma idade mais avançada. Mas essa nova ideia de enviar estudantes como missionários para outras partes do mundo teve um impacto extraordinário entre aqueles alunos e foi rapidamente aceita e apoiada. O primeiro estudante missionário, Marlin Mathiathan, ele serviu durante o verão de 1959 no México. Primariamente, ele ajudou pastores locais a evangelizar uma área remota do país. Mas ao voltar, ele trouxe consigo histórias e experiências marcantes dessa sua viagem, que rapidamente chamou a atenção e levantou o desejo em outros alunos que também tomaram a decisão de participar da missão servindo em outras partes do mundo. Geralmente, os estudantes que queiram servir como missionários dedicam um ano da sua vida integralmente ao avanço do Reino de Deus em alguma parte do mundo que necessite diretamente de ajuda. Como praxe, o estudante ele assume os gastos de viagem e a instituição que o recebe concede ao aluno um pequeno estipêndio mensal para cobrir as suas necessidades básicas de moradia e também de alimentação. Um estudante missionário tem a oportunidade de transformar o coração daqueles que ele entra em contato. E, sem dúvida alguma, alguém sempre é impactado com esse tipo de iniciativa. Ao dedicar um ano da sua vida para Deus, sonhos sempre se transformam em realidade. Muitas vezes, o resultado é visto na construção de uma nova igreja, ou quem sabe no auxílio a uma comunidade carente, ou no sorriso daqueles que são tocados pelo estudante missionário. Mas com certeza, um dos grandes beneficiados é o próprio estudante. História após história confirma que aqueles que servem dessa forma nunca mais retornam como a mesma pessoa. A paixão por outros e o desejo de servir na missão de Deus tem o poder de mudar por completo a vida desses estudantes que, de maneira tão altruísta, decidem viver a real experiência de ser e fazer discípulos entre aqueles que ainda não conhecem Jesus Cristo. Se você deseja ter maiores informações sobre como servir ao Senhor em sua missão
como estudante missionário, entre em contato conosco para obter maiores informações sobre como você também poderá fazer discípulos para Cristo em outras partes do mundo. E então, malas prontas? Que tal dedicar algumas semanas ou até mesmo um ano da sua vida ao Mestre Jesus? Agora quem está chegando por aqui é o Wagner Cantori para contar um pouco do que tem no podcast Hope Hour essa semana. Eu já estou sabendo que o episódio está especial para os casais, viu? Vamos ver. Olá, tudo bem com você? Feliz sábado! Tô aqui para falar do nosso Hope Hour. Você já está acompanhando esse podcast que tem conversas tão incríveis que contribuem tanto para a nossa caminhada espiritual? Hoje é mais uma delas. Eu tive aqui comigo a psicóloga, especialista em sexualidade, a Marli Portugal. A gente conversou sobre a importância da sexualidade dentro do relacionamento conjugal, do marido e da mulher. Dá uma olhadinha em como foi a nossa conversa. A gente passa por fases, né? Quando a gente não entende a fase ou entende e não aceita, aí é que está o problema. O número de mulheres que eu atendo que nunca alcançou o orgasmo, ou se alcança é muito pouco. Muitos homens que ali, como a sua esposa, é algo muito monótono. Porque ouviu lá atrás que sexo é pecado. Mas eu sempre ouvi pessoas dizendo o seguinte: homem gosta de sexo, mulher não. Isso é um mito. Diante de Deus, com a permissão dele, esse sexo blinda o casamento. Digo, querido, você nunca fez um sexo que Deus quer. Porque o dia que você fizer, você nunca mais vai parar de fazer do jeito que ele quer. Marli Portugal atua como psicóloga há mais de 13 anos, com uma pós-graduação em aconselhamento familiar e comportamento infantil. Ela é especialista em traumas e também trabalha na área como sexóloga. Conversa imperdível para os casais, você já vem, acompanha a nossa conversa, é pelo YouTube, uma das possibilidades é pelo YouTube, né? youtube.com/HopeHourNT. Também estamos em todas as plataformas de áudio, tá? Spotify, Deezer, Apple Podcast, enfim, é aquela plataforma que você ouvia a música, dá para você ouvir o Hope Hour, o podcast também, tá bom? Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, sempre gosto de lembrar isso para você, @HopeHourNT, tá lá no Instagram, nossa agenda, quem vai estar aqui, momentos marcantes também, tá bom? Contamos com a sua participação, com a sua audiência, tenho certeza que você vai crescer muito com os conteúdos aqui do Hope Hour e a gente se encontra na semana que vem. Um feliz sábado para você e até lá. Jovens de diferentes partes do mundo participam todos os anos do Dia Mundial do Jovem Adventista, uma mobilização que incentiva a juventude a colocar a fé em prática por meio do serviço e da missão. No bloco anterior, a gente já viu as ações em São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. E em Cascavel, no oeste do Paraná, os jovens também se reuniram para uma programação especial que foi realizada no Lago Municipal. E olha, para algumas pessoas, o impacto desse movimento vai muito além de um simples evento, viu? Veja na reportagem do Juan Leopoldo. Foi vendo jovens em missão que a minha vida começou a mudar. Para Emanuele, ver jovens dedicando tempo para servir outras pessoas foi o início de uma nova fase em sua vida. Eu e meu esposo ficamos afastados da igreja, sem estar frequentando a igreja, e a gente começou a sentir um vazio muito grande no nosso lar. Então a gente decidiu retornar à igreja e buscar a Deus. A reaproximação aconteceu aos poucos, mas foi a conhecer o trabalho de jovens em missão que algo mudou. Olha, esse movimento foi muito importante porque ele criou um impacto bem grande para mim. Presenciei os jovens trabalhando incansavelmente ali, mesmo cansados após a rotina do trabalho, né? Nós fizemos 15 dias de missão e eles trabalhavam sorrindo, entregando tudo de si. E naquele momento ali, eu percebi que a gente estava alcançando almas e aquilo também me alcançou. Então, eu acho que é um trabalho muito importante, que é uma forma da gente estar levando Jesus para as pessoas. O que presenciamos no Dia Mundial do Jovem Adventista aqui no oeste do Paraná foi uma juventude que resolveu colocar a fé em prática, não somente na igreja, mas também através de atitudes que transformam a vida das pessoas. Hoje, nessa tarde, nós estamos aqui no lago, num principal local turístico aqui de Cascavel,
para estar orando pelas pessoas, entregando água e levando uma palavra de esperança. Essa é a missão do Jovem Adventista, é levar esperança às pessoas, sair dentro da igreja e servir no lugar que elas estão. Jovens saíram às ruas com um propósito: distribuir livros e compartilhar esperança com quem passava pelo lago. Entre eles, a Pietra, que também viveu essa experiência. Eu tô achando uma experiência muito legal, porque a gente fica espalhando a fé de Deus e quantos milagres Ele já fez na nossa vida, entregando água, os livros. Isso mostra muito a nossa missão. Eu fiquei muito feliz, vim aqui no lago hoje para tomar um arzinho aqui, gostoso, recebi o livro, uma água. E eu acho muito importante essa evangelização que vocês fazem, assim, levando a boa mensagem de Jesus nesse mundo que está tão tumultuado de tanta violência, tanta guerra. E ter pessoas assim, levando a mensagem de Deus, né, de Jesus para outros, né, é muito importante. A tarde foi de missão e a noite de adoração. No Hope Park, jovens se reuniram para louvor e fortalecimento da fé e deixaram um legado que segue vivo no oeste do Paraná. Intervalo agora e na volta eu recebo aqui o Pedro Farias com os destaques do Giro Internacional de Notícias. E a gente segue falando sobre as atividades do Dia Mundial do Jovem Adventista. Eu volto já já. De volta e vamos agora dar um giro no mundo, te mostrar como a fé tem chegado a lugares improváveis, transformando vidas. Esse é o Giro Internacional de Notícias com Pedro Farias, que já está aqui. Boa noite para você, Pedro. Feliz sábado. Boa noite, Dai. Feliz sábado para você. Para mim é um privilégio estar aqui com você mais uma vez, mais um sábado, para compartilhar boas notícias. Como você falou, né? A fé ela consegue chegar em qualquer lugar do planeta através do voluntariado, da solidariedade. E é bonito de ver isso, né? Com certeza. E quais notícias você traz para a gente hoje? Bom, notícias muito boas, mas eu quero primeiro cumprimentar quem está em casa, você que sempre acompanha a gente aqui. Feliz sábado para você, seja bem-vindo a mais um Giro Internacional. E eu quero começar hoje pelo Vietnã. Você já ouviu falar do Vietnã alguma vez na sua vida? Aquele país que fica lá no Sudeste Asiático, perto da Tailândia, perto da China. E a independência do Vietnã, talvez você não saiba, aconteceu em setembro de 1945. Não tem nem 100 anos, é um país muito novo, porém é um país que está crescendo muito rápido, está se desenvolvendo. Você pode ver aí na imagem, por exemplo, o crescimento que o Vietnã conseguiu atingir. Essa é a imagem da capital Hanoi, lá no Vietnã. E esse país ele quer ser competitivo no cenário global, ele quer crescer cada vez mais. Pensando nisso, o governo do Vietnã quer começar pela educação, investir na educação básica. Eles decidiram colocar o inglês como segunda língua obrigatória em todas as escolas até 2035. É um exemplo global até para ser seguido, né? E a gente vê aí na imagem uma professora de inglês ensinando, desde o maternal, o prézinho ali, as crianças estão aprendendo inglês. Bom, observando esse ponto, um grupo de voluntários, 10 voluntários adventistas, brasileiros inclusive, foram até Hanoi, capital do Vietnã, ensinar inglês para essas pessoas. Isso em um centro de influência adventista lá da cidade. Você vai ver algumas imagens agora do que eles fazem. Primeiro, essa equipe que foi para lá, de brasileiros, médicos adventistas, né, e foram lá atender essa comunidade. E não é só isso, eles ensinam inglês, mas os voluntários também fazem atividades com surdos, que é cerca de 2% da população do país, atividades com desbravadores, aventureiros, aulas de culinária saudável, detox. Eles têm também até restaurante vegetariano por lá, inauguraram também uma sala de jogos, centro de mídia, área de convivência e ainda conseguiram reformar todo o centro de influência, as salas, para atender a comunidade vietnamita da melhor maneira possível. Esses voluntários eles são da Associação dos Médicos Adventistas, em parceria com o Instituto de Missões lá do UNASP. A gente fica feliz em ver porque o Evangelho e a mensagem, a solidariedade, chega em qualquer lugar do planeta. Quem mandou esse material para a gente foi o pastor Kevin Dantas e a equipe de voluntários está de parabéns. É bonito de ver, Dai, que o Evangelho chega longe, né? É muito bonito, é muito interessante essa forma de levar o amor de Cristo para as pessoas no Vietnã, né, Pedro? Muito interessante, até porque o amor de Cristo também se manifesta na solidariedade. O Vietnã ele possui pouco mais de
100 milhões de habitantes, cerca de 14 mil adventistas por lá, e o povo de Cristo continua crescendo através do amor, da solidariedade. Então, os voluntários estão de parabéns, e ações assim inspiram e incentivam a missão em países assim. A nossa igreja tem vários projetos, como o SVA, diversos projetos de missão, em que qualquer pessoa consegue ir para um país desse e conseguir falar do amor de Jesus, né, Day? Muito bacana. Gostei dessa notícia, viu, Pedro? Então, tem mais alguma notícia que você traz pra gente hoje? Tem sim. Olha, ainda lá no Oceano Pacífico, ainda lá do outro lado do mundo, vamos para uma ilha remota, lá no Pacífico, onde a tecnologia ajuda a levar o evangelho ainda mais longe. E é incrível, né? Com certeza, mais uma forma interessante de levar a missão pelo mundo, né? Isso, eu tô rindo aqui, Day, porque a ideia que eles tiveram lá foi um pouco diferente, né? A união de tecnologia com missão. Eu quero contar pro pessoal de casa, olha só, gente, lá em Rotuma, uma ilha que fica no arquipélago de Fiji, uma rádio movida a energia solar começou a funcionar. Olha que interessante, e já está alcançando entre 75% e 80% de toda a ilha com um sistema básico, 50 watts. Você pode ver na imagem aí um pouco da inauguração, o pessoal feliz aí. O projeto faz parte do plano Rotuma para Cristo. E além da rádio, a igreja recebeu internet via Starlink, sistema de som, energia solar contínua, e tudo isso tem um propósito, pregar o evangelho, Day. Com certeza. Pedro, muito interessante as informações que você trouxe hoje. Obrigada por mais um Giro Internacional, viu? Deus abençoe a sua vida e sexta-feira que vem você volta com mais notícias, certo? Sem falta. Até sexta-feira que vem. Feliz sábado, Day. Obrigada, Pedro. Feliz sábado. Bom, gente, no último fim de semana, a Novo Tempo recebeu o Ministério dos Motociclistas Adventistas, o AMM, em um encontro que reuniu participantes de todo o país. O motivo foi a celebração de 13 anos de uma história marcada por fé, comunhão e vidas transformadas. Conheça mais sobre esse projeto na reportagem a seguir. Mão no acelerador, pé na estrada. As motos sempre fizeram parte da vida do Wilson, mas foi em um desses trajetos que ele encontrou a Cristo. Fui fazer uma viagem para o Atacama no ano de 2023. Aí quando eu cheguei lá em Corrientes, já na Argentina, né? Eu conheci duas pessoas do AMM, residente aqui em Santa Catarina, né? Então eu percorri todo o país da Argentina acompanhando eles. E eles com a bandeira do AMM e aquela euforia, AMM Brasil. Um grupo de adventistas motociclistas com uma missão: alcançar corações em cada quilômetro percorrido. O AMM Brasil ele tem algumas missões específicas. A primeira dela é servir a nossa igreja. A segunda, que talvez seja uma das que nós temos exercido com a maior força, é atuar no motociclismo cristão junto aos motoclubes lá fora que de outra forma às vezes não teria essa oportunidade de conhecer a Cristo. Essa é a maior missão, fazer um evangelismo sobre rodas. O Motoclube Adventista leva esperança por onde passa, por meio de ações solidárias como distribuição de alimentos, visitas a hospitais e entrega de livros missionários. Também promove motocultos, estudos da Bíblia e uma rede de discipulado e cuidado espiritual. Iniciativas que refletem o amor de Cristo no universo biker. Daí, através do AMM, surgiu interesse em mim, no meu coração, de conhecer a igreja adventista e fazer um curso bíblico. Então, quando eu me entreguei assim realmente ao AMM, e eu comecei a ir na igreja, a minha vida mudou completamente. Porque aquele velho homem tinha ficado para trás. Era vida nova, era um novo caminho. E hoje estão reunidos motociclistas de várias partes do país. Tem gente da Bahia, Paraná, Santa Catarina e diversos outros lugares. Todos unidos com um único propósito: fortalecer a vida espiritual, compartilhar a fé e trocar experiências. Hoje nós tivemos alguns testemunhos de pessoas que foram encontrados na rua, motociclistas viajando, e meio a uma estrada e outra encontrou um dos nossos membros e ali desenvolveram amizade, desenvolveram relacionamento e hoje estavam aqui se batizando. Então esse encontro lhe traz muito disso, a gente vê o quanto tem sido forte essa missão lá fora e todos veem que todos nós podemos estar fazendo isso. Me sinto muito feliz de estar aqui com o pessoal do AMM. O terceiro evento meu que eu saí da minha cidade para participar com eles. A gente está fazendo novas amizades e levando, como diz o lema do AMM, cada passeio é uma missão.
Bom, a AMM, ela tem um objetivo que é levar o evangelho para quem ainda não conhece. Eles estão usando as motos para isso. A Novo Tempo tem o mesmo objetivo, levar a mensagem de boas novas para aqueles que não conhecem. Então, quando nós trazemos os motociclistas aqui para dentro do Novo Tempo, nós estamos mostrando que temos o mesmo ideal, o mesmo propósito, que é preparar pessoas para o breve encontro com Jesus, mostrando que tem algo muito maior que nos une, que é a mensagem de esperança, a mensagem de transformação de vida. Hoje eu ando de moto para falar de Cristo. Hoje não é simplesmente um passeio. Hoje eu ando e eu quero encontrar almas para me falar do amor que eu recebi. Eu também quero retribuir esse amor. Um podcast feito por voluntários de uma igreja adventista em Curitiba ajudou um jovem a retornar para a fé depois de 6 anos afastado. O batismo dele aconteceu no último sábado, no Dia Mundial do Jovem Adventista, em uma celebração que reuniu gente de toda a região em uma praça pública. Esse é o Emanuel sendo batizado no Dia Mundial do Jovem Adventista. Quer saber como ele foi parar ali? Eu te conto. O jovem de Curitiba era adventista desde pequeno, foi batizado aos 9 anos e sempre participou das atividades da igreja. Porém, aos 18 anos, acabou se afastando da fé. Foram 6 anos distante, até que a irmã dele o apresentou a um podcast feito pelos jovens da igreja onde frequenta, no bairro Cidade Industrial de Curitiba. E ela sempre me chamava para vir até a igreja nos cultos e eu nunca quis vir. Eu ficava enrolando ela, falando que um dia eu ia, outro dia eu ia. E por fim eu aceitei umas 2, 3 vezes vir ali no culto, né, com ela. E nessa terceira vez ela falou, hoje a gente vai gravar o podcast que eu sempre falo para você. Não quer ficar na gravação aí para você ver como que é? Ele ficou e começou a fazer parte da equipe. Foi assim que retornou para a igreja e decidiu pelo rebatismo. O Jovemcast, esse podcast que resgatou o Emanuel, é gravado dentro desta igreja, em uma salinha emprestada, onde muita gente faz esse ministério acontecer. São 14 pessoas envolvidas nesse projeto que fará 1 ano. Nós gravamos geralmente uma vez no mês. São 4 a 5, 6 episódios no dia, depende da demanda que os integrantes do grupo têm. Nós temos os diretores, as pessoas que idealizam também o cenário, nós temos as pessoas que editam os posts, as publicações no Instagram. Tudo começou com o Elias, que teve a ideia, convidou a equipe e agora colhe o primeiro fruto. Talvez o nosso trabalho aqui, a gente não vê o resultado aqui, talvez a gente só vê esse resultado no céu. E vendo o resultado acontecer com a pessoa que está junto na equipe, trabalhando junto com a gente, ali debatendo as ideias e se entregando de novo a Jesus, é uma alegria tremenda para nós. Tudo isso contribuiu para o batismo do Emanuel, que aconteceu nesta celebração do Dia Mundial do Jovem Adventista em Curitiba. Após as atividades nas igrejas e nas comunidades durante o dia, esse encontro reuniu os jovens da região metropolitana da capital paranaense ao pôr do sol, em uma das praças mais movimentadas da cidade. Neste ano, o tema do Dia Mundial do Jovem Adventista foi Meu Lugar no Mundo. Nós entendemos que o lugar do jovem adventista no mundo é justamente no mundo, sendo luz e sendo sal. E é por isso que a gente escolheu esse lugar hoje, uma praça pública, para que os jovens possam realmente mostrar para todo mundo aquilo que eles pensam, aquilo que eles sentem. Cara, o lugar do jovem adventista nesse mundo é onde Deus colocar ele cumprindo a missão, porque todo jovem adventista ele precisa entender que ele foi chamado para que ele possa demonstrar o amor de Jesus. E para um mundo que está indo de mal a pior, que ele possa mostrar que Jesus é o melhor. E do Paraná, a gente vai agora para a Bahia. No sul do estado, jovens decidiram ocupar as ruas com um propósito claro: servir. Com ações que foram desde a doação de sangue até a distribuição de alimentos e apoio à comunidade. O Dia Mundial do Jovem Adventista mobilizou centenas de participantes em Itabuna e na região. O ditado diz que tudo acaba em pizza, mas aqui foi onde tudo começou. Nas proximidades da rodoviária de Itabuna, no sul da Bahia, jovens decidiram ir além. Mais do que entregar alimento, eles entregaram presença. Mobilizamos o Ministério Jovem do Distrito, e o Ministério Jovem abraçou e hoje estamos aqui na rua fazendo esse trabalho espetacular, não só levando o pão material, mas também o pão espiritual
mostrando a essas pessoas o quanto elas são importantes para Cristo e falando para elas que Cristo quer salvá-las. E hoje a gente teve a oportunidade de sair para distribuir essas pizzas, para mostrar às pessoas o nosso lugar no mundo, a missão que Deus nos passou para estar servindo as pessoas. No dia seguinte, o cenário mudou, mas o propósito permaneceu o mesmo. Dessa vez não havia pizza, havia algo mais silencioso e talvez ainda mais urgente. No hemocentro da cidade, cada gesto carregava um destino, porque doar sangue é alcançar alguém que nem se conhece. É um dia a mais de demonstrarmos a ação social que o Jovem Adventista tem feito durante esses 365 dias do ano. E eu sinto uma alegria imensa, porque em algum lugar do mundo existe alguém esperando por esse ato de amor. E a mobilização continuou. Na mesa simples de um café da manhã compartilhado e no silêncio respeitoso de um asilo. O que se viu foi tempo sendo doado, escuta sendo oferecida e cuidado sendo vivido. Depois de uma noite de solidariedade e uma manhã dedicada a salvar vidas, a mobilização dos jovens adventistas chega aqui, à Praça Beira-Rio, no centro de Itabuna. E é aqui que a ação se transforma em celebração e reforça uma mensagem simples. A fé que começa nos templos e nas casas também se vive nas ruas. Cerca de 700 jovens se reuniram, não apenas para celebrar, mas para lembrar do que viveram e, principalmente, do que ainda podem fazer. No fim, não foi sobre pizza, nem sobre doação, foi sobre lugar. Porque o lugar no mundo não é onde a gente está, é onde a gente decide fazer a diferença. Já já a gente traz mais notícias sobre o Dia Mundial do Jovem Adventista. A gente muda de assunto agora e com uma pergunta. Você já parou para pensar como a convivência pode fazer a diferença na formação de um estudante? No Pará, uma instituição tem investido no ensino integral, unindo rotina acadêmica e vida em comunidade. O internato faz parte dessa experiência e ganha destaque no início do semestre com atividades que integram os alunos. Aprender não acontece só dentro de sala de aula. Cada vez mais a educação tem valorizado experiências que envolvem convivência e desenvolvimento além do conteúdo. O ensino integral propõe fazer isso, formar o aluno em diferentes dimensões: intelectual, social e nos valores que orientam escolhas. E nesse processo, viver em comunidade pode fazer a diferença. No Pará, a Faculdade Adventista da Amazônia aposta nesse modelo, integrando estudo e convivência em um mesmo ambiente. Os jovens cada vez mais têm acesso a diferentes ferramentas de inteligência artificial, outras ferramentas tecnológicas e acabam olhando as universidades, as instituições como algo que não é necessário. E nós temos, na verdade, um papel fundamental na nossa sociedade, no desenvolvimento e na pregação do Evangelho. Na FAAMA, o internato é parte dessa proposta. Os estudantes moram no campus e compartilham a rotina acadêmica e momentos de convivência. O ambiente reúne alunos de diferentes regiões do Brasil e também de outros países, o que amplia a troca cultural e fortalece a adaptação a novas realidades. Tem pessoas do Equador, tem pessoas do Peru, tem pessoas de vários cantos desse mundo que fazem parte aqui do FAAMA e se conectam aqui para levar luz daqui para onde eles voltarem para o local deles de vida mesmo, né? Que seria de onde eles vieram. Tanto como o meu acadêmico, o meu espiritual e até o meu social tem evoluído bastante. Eu tive oportunidades para fazer novas amizades, participar de projetos e aprender mais. No início do semestre, essa proposta ganha força com atividades de integração, como o Sábado Institucional, que reuniu alunos, professores e familiares em momentos de convivência, incluindo um junta-panelas com cerca de 200 pessoas. O internato complementa a formação acadêmica com momentos como esse, que favorecem os valores cristãos e uma estrutura completa que ajuda no pleno desenvolvimento físico, mental, social e espiritual, preparando os alunos para os desafios da vida. Outro momento especial foi a Calourada, que marcou a chegada dos novos estudantes
com programação voltada à integração e novas amizades. E onde que se coloca também valores, não é apenas um residencial, ali onde que nós conseguimos transmitir valores dentro do contexto da educação, quando eles estão residindo aqui conosco. Outro evento foi a Aula Magna, que reuniu a comunidade acadêmica para uma reflexão sobre propósito e missão. A Aula Magna, a gente reforça a nossa missão, o nosso propósito como instituição, que é formar missionários e formar pessoas que estejam dispostas a servir a comunidade, servir as suas comunidades, a outros lugares e principalmente servir a Deus em diferentes lugares do planeta. A experiência mostra como a convivência e o ambiente em que o aluno está inserido também cooperam muito para o processo de formação. E antes do intervalo, vamos conferir mais alguns recadinhos que estão chegando aqui pelo WhatsApp do Revista. Vamos ver quem participa. Juliana de São Paulo, capital. Olá, equipe Novo Tempo, tenho boas notícias. A Igreja Adventista do Jardim Campo Limpo participou da ação da conscientização sobre a síndrome de Down. Foram momentos marcantes para enfatizarmos o grande ensinamento do nosso amado mestre. Ame verdadeiramente. Olha só, abraço para todos, um abraço para você também, Juliana. Sérgio Rodrigues, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Bom sábado. Minha boa notícia é que participei de um retiro espiritual maravilhoso. Conheci novos irmãos de fé e aprendi muito sobre o batismo do Espírito Santo. Com certeza, Sérgio, um abraço para você. Sara Manuela, de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. Feliz sábado. Dai, eu e minha família estamos recebendo Santo Sábado. Sara, Ana Júlia e João Miguel. Que família linda, Sara. Obrigada por mandar a sua interação e a fotinha da sua família também, viu? Vamos para mais uma pausa agora e na volta do intervalo tem informação sobre a Semana Santa, que vai ter programação especial aqui na Novo Tempo, viu? E tem também mais reportagens das celebrações do Dia do Jovem Adventista. O intervalo é rápido, então continue com a gente. De volta com a revista Novo Tempo. Gente, em meio ao contexto de guerra no Líbano, a Universidade Adventista do Oriente Médio realizou uma semana especial de oração, reunindo alunos, funcionários, voluntários e líderes estudantis de diferentes nacionalidades. Entre eles, estudantes sul-americanos que estão longe de casa e encontraram na comunidade universitária um espaço de fé, apoio e esperança. A programação teve momentos de oração pela manhã, encontros à noite e ações junto à comunidade. Vamos ver como foi. O Líbano vive mais um período de guerra. A incerteza faz parte da rotina e, por vezes, tudo parece parar. Mas dentro da Middle East University, a vida continua. Estudantes de diferentes países seguem juntos, aprendendo, vivendo e enfrentando esse momento. Em meio a esse cenário, a universidade realiza sua semana de oração. Um tempo separado para buscar a Deus e fortalecer uns aos outros. Todas as manhãs, alunos e equipes se reúnem para momentos de oração, encontrando paz, direção e força para seguir. À noite, a programação continua, com mensagens, louvor e também momentos de convivência. Atividades simples, como pintura em tela, esportes, jogos de mesa e até uma noite de filme, se tornam espaços de apoio, leveza e conexão. Em meio a tudo isso, diferentes culturas se encontram. Estudantes de várias partes do mundo compartilham a mesma realidade, os mesmos desafios e o mesmo desejo de seguir em frente. É importante que a gente tenha um momento como a Semana de Oração, justamente agora, porque a gente consegue atender os nossos alunos de acordo com as necessidades espirituais de cada um. E a gente consegue trazer um momento de paz para eles durante esse período de tanta incerteza. Nesse contexto, a presença de estudantes e líderes sul-americanos também faz parte dessa vivência. Longe de casa, eles se somam à comunidade, servindo, apoiando e caminhando juntos. Essa semana de oração, para mim, significa muitas coisas. Primeiro, é um lugar onde a gente pode ficar mais perto e ficar assim mais tranquilo. E também poder escutar as coisas que Deus tem para falar para mim. Então, achei muito especial esse momento, nesse momento especial que a gente está vivendo agora, porque acho que ele traz paz e também a gente pode aprender muitas coisas. E ao fim da semana, a comunidade se reuniu para um culto de pôr do sol juntos, encerrando esses dias da mesma forma que foram vividos, em oração, louvor e comunhão.
No sábado, durante o Dia Mundial do Jovem Adventista, estudantes da EMEU, junto com a Igreja do Campus, também participaram de ações com a comunidade, com entrega de livros da esperança e flores em comemoração ao Dia das Mães no Líbano. Em meio à guerra, a fé continua sendo refúgio, serviço e esperança. E, gente, a partir da próxima segunda-feira, dia 30 de março, a TV Novo Tempo vai trazer uma programação especial de Semana Santa com o tema A Batalha da Cruz. O especial vai abordar os conflitos que acontecem no mundo inteiro e os mais íntimos que acontecem dentro da sua casa ou até dentro de você. Os detalhes você vê agora na reportagem do Pedro Farias. Desde 2020, o mundo parece viver uma sequência de acontecimentos difíceis de ignorar. Pandemia, guerras, desastres naturais, tragédias que marcaram gerações e deixaram perguntas no ar. Em meio a tantos cenários de dor e incerteza, uma dúvida permanece. O que está por trás de tudo isso? Assim como estou precisando dos óculos para enxergar um pouquinho melhor, se a gente olha para esse mundo com o nosso olhar humano, limitado e só imediatista, olhando para o agora, a gente não está vendo o pano de fundo, que nós estamos, na real, dentro de um grande conflito entre o bem e o mal. A gente olhar as tragédias, olhar o sofrimento, as guerras, os rumores de guerras, a fome, a dor, as catástrofes, ganha outra conotação. Para a Bíblia, esses acontecimentos não são isolados. Eles fazem parte de um cenário maior, um conflito entre o bem e o mal, que vai além do que os olhos podem ver. Um embate espiritual que, segundo as Escrituras, envolve toda a humanidade. E a Novo Tempo vai falar sobre isso. Em meio a esse cenário de dúvidas e incertezas, a pergunta que muita gente faz é: existe esperança? É justamente sobre isso que a programação especial da TV Novo Tempo pretende falar, trazendo uma mensagem que atravessa séculos e continua muito atual nos dias de hoje. A cruz de Cristo. A programação especial da Semana Santa propõe uma reflexão sobre esse conflito espiritual e o papel da cruz nesse cenário. A ideia é ajudar o público a entender não apenas o que está acontecendo no mundo, mas o que Cristo, por meio da Bíblia, revela sobre hoje e sobre o futuro. Vemos instabilidades políticas, vemos guerras, rumores de guerras, e as pessoas ficam preocupadas, pensando: o que é que vai acontecer? Qual vai ser o fim disso tudo? Eu posso ter esperança? É possível ter paz no meio do temporal? E a semana é exatamente sobre isso. Vamos falar sobre a morte de Jesus, o sacrifício dele, mas acima de tudo sobre a sua ressurreição. Esse mundo não está abandonado à sua própria sorte, mas temos Deus por trás de tudo. Ainda que as pessoas tenham medo daquilo que vai acontecer, de uma guerra nuclear, de uma bomba atômica que vai extinguir a vida no planeta, nós sabemos que Deus está no controle da história, guiando todas as coisas. E como Ele conduz a história, Ele pode conduzir a vida de cada pessoa que acompanha a programação. A proposta é apresentar de forma clara e acessível temas proféticos e espirituais que ajudam a compreender o momento atual. O pastor Nelson Milanelli vai ministrar esses temas e trazer uma oportunidade de olhar para além das crises e encontrar respostas com esperança. Nós vamos estar falando sobre o reino dos céus e o que de verdade rege a história. Tanto o livro de Daniel quanto o livro de Apocalipse falam das profecias acerca do fim dos tempos. E quem lê a Bíblia, quem estuda esse livro sagrado, ele tem o panorama todo. A gente pode estar aqui no deserto, mas ele vai estar com a gente. Você está vendo? 5 temas para a gente conversar tudo isso. Eu estou te dando um pequeno spoiler, mas vou te esperar para a gente conversar sabendo que Deus vai estar nessas conversas, colocando no nosso coração a tão sonhada paz. E é isso que a cruz trouxe para nós. Te espero. Dia 30 a gente começa às 8 da noite. Estou ansioso para te encontrar. E falando de Semana Santa, todas as igrejas adventistas vão ter programações especiais que você pode acompanhar presencialmente, viu? No site igrejasadventistas.org, esse site que aparece aqui na sua tela, você encontra a igreja mais perto de você. E eu tenho também uma notícia para você que é de Manaus, no Amazonas. Alguns rostos conhecidos aqui da TV Novo Tempo vão estar aí na capital manauara.
O pastor Rafael Rossi, presidente da Novo Tempo e apresentador do Arena do Futuro, o pastor Gilson Brito, orador e apresentador da Voz da Profecia, o pastor Robson Aleixo e o pastor Gilmar Batistotti, apresentador do Escola Bíblica. Manaus também vai receber diversos líderes da Igreja Adventista, como, por exemplo, o pastor Stanley Arco, presidente da Igreja para a América do Sul. A programação começa amanhã, sábado, pela manhã, em qualquer igreja adventista perto de você. Os demais encontros vão ser no período da noite. E no próximo sábado, dia 4, a programação especial se encerra com uma grande celebração no Auditório Canaã, em Manaus, às 2h30 da tarde. A expectativa é reunir cerca de 8.000 pessoas. Além dos oradores convidados, o evento vai ter também a participação do grupo Cânticos Vocal e da apresentação do musical Água Viva, da cantora Hairi Mota. E começa também amanhã o Envolve 2026, um movimento espiritual que reúne participantes de todo o país em uma proposta de comunhão, discipulado e crescimento na fé. A programação segue até o dia 4 de abril, com encontros diários sempre às 4h59 da manhã. É isso mesmo, gente, de madrugada. Pelo YouTube, é youtube.com/envolveapac. O endereço também aparece aqui na sua tela. Ao longo dos 8 dias, você vai acompanhar mensagens bíblicas apresentadas por convidados especiais, além de participações musicais com canções voltadas à reflexão e à esperança. O projeto também propõe momentos de intercessão com pedidos de oração, além de desafios práticos que incentivam a vivência da fé no cotidiano. A iniciativa quer fortalecer a sua experiência espiritual, incentivando uma rotina diária de conexão com Deus. E o Fé em Ação dessa semana vai mostrar um projeto que tem transformado vidas no Rio de Janeiro, levando acolhimento e esperança para pessoas em situação de rua. Quem conta mais pra gente é o André Urel. Olá, tudo bem com você? O Fé em Ação dessa semana está no Rio de Janeiro e vamos conhecer o projeto Casa Esperança, que acolhe, que cuida e que restaura vidas. Nossa equipe conversou com os voluntários e também com pessoas que são beneficiadas pelo projeto. O nosso encontro acontece nesse sábado, às 9h30 da noite. Até lá! E vamos agora direto para Belém do Pará. Lá, pacientes de um abrigo provisório para crianças e adolescentes em tratamento de câncer tiveram um dia especial de lazer promovido pelos jovens adventistas. A iniciativa chegou como um abraço, inclusive para os acompanhantes. O riso é fácil e leve, quase despreocupado. Mas por trás dele existe uma batalha silenciosa, daquelas que não deveriam fazer parte da infância. Cássio, de 9 anos, está em tratamento contra um câncer. Gostei da apresentação, das pessoas, elas são bem legais, bem cuidadosas com crianças. Queria agradecer a todos que colaboraram, que ajudaram. Cássio está se referindo ao dia de lazer proporcionado pelos jovens adventistas. Ele e a mãe são de Macapá, no Amapá. Entre a saudade de casa e a preocupação constante com o filho, momentos como esse ajudam a aliviar o peso dessa fase. Às vezes a gente fica aqui, a gente fica o dia pensando besteira, né? Mas aí quando a gente recebe vocês aqui, o nosso dia se alegra e fica muito mais feliz. Na casa Ronald McDonald, em Belém do Pará, os dias difíceis ganharam uma pausa. A visita de voluntários adventistas transformou o ambiente por algumas horas. Ninguém aqui lembrou de doença. Queria agradecer a essas pessoas que vieram e que brincaram com a gente. A Casa Abrigo acolhe atualmente 35 crianças em tratamento, além dos acompanhantes. Eles deixaram a cidade em busca da cura. A rotina aqui inclui idas ao médico, exames, químio e radioterapias. Por isso, iniciativas como essa dos jovens adventistas acabam chegando aqui tanto para os pacientes quanto para os acompanhantes, como um verdadeiro abraço. A programação incluiu dinâmica, brincadeiras, presentes, mas aqui, presença vale mais do que qualquer coisa.
Quando vem essas pessoas que fazem esses eventos que alegram o coração da gente, isso é maravilhoso pra gente, porque tanto enterte a cabeça dos nossos filhos, como enterte a gente que é mãe ou pai que também está passando por esse procedimento. A ação faz parte do Dia Mundial do Jovem Adventista, celebrado em março. Para quem participa, servir não é evento, é propósito. Então a gente veio aqui tirar o nosso dia, um momento para poder descontrair, para poder fazer as crianças sorrirem. Era esse o principal objetivo. Aqui também tem pacientes em busca de diagnóstico. Esse é o caso da Aline, de 18 anos, que no meio de tantas perguntas, encontrou algo simples e poderoso: conexão. Consegui conversar, consegui interagir mais, consegui brincar. E, tipo assim, tirou aquele hábito, aquela bolha que eu sempre crio de ficar sozinha. E enquanto enfrenta o tratamento, Cássio, que revelou ser um aventureiro, ainda encontra espaço para cultivar sonhos. Eu tenho vontade da minha mãe, meu pai, se minha família toda. Isso é um dos sonhos que eu tenho. E seguimos no norte do Brasil, mas agora em Manaus, onde a programação pelo Dia do Jovem Adventista incluiu uma corrida que reuniu centenas de participantes. A iniciativa veio para incentivar a saúde física e espiritual, além de aproximar a comunidade. Milhares de jovens da Igreja Adventista do Sétimo Dia saíram às ruas no último fim de semana para celebrar o Dia Mundial do Jovem Adventista. A data representa um dos maiores movimentos jovens cristãos realizados simultaneamente em todo o mundo. O Ministério Jovem Adventista promove a mobilização anualmente no mês de março desde 2013. Em Manaus, cerca de 400 pessoas já estavam de pé no último domingo, antes mesmo do nascer do sol. Unidos por fé, saúde e propósito, participaram da Conectados Run, corrida promovida pela Sociedade Jovem Conectados da Igreja Adventista Comunidade C, uma das maiores congregações localizadas na zona leste da capital amazonense. A corrida reuniu participantes em percursos de 5 e 10 quilômetros, com pessoas de diferentes idades, adventistas e não adventistas. Mais do que incentivar a prática esportiva, a proposta foi aproximar a comunidade, atrair novos participantes e reforçar a importância de cuidar do corpo e da mente. Nós estamos aproximando de uma data muito especial, que é a Semana Santa, e nós encontramos aqui uma oportunidade para falarmos de Jesus. É muito importante termos um corpo e uma mente saudáveis. Por isso aqui é uma oportunidade, não só de pregar o Evangelho, mas de nós apresentarmos a mensagem de saúde da Igreja Adventista. O evento também contou com momentos de louvor, entrega de materiais e convites para a programação da Semana Santa, além da entrega de medalhas e interação entre os participantes. Às 6 da manhã foi dada a largada. Energia, superação e união marcaram cada etapa do percurso, mostrando que saúde e espiritualidade podem caminhar juntas. Mais do que uma competição, a corrida se transformou em um momento de celebração, reunindo histórias, alegria e comunhão. Experiência maravilhosa, um clima bem agradável, aconchegante. A gente sente a presença de Deus aqui ao redor das pessoas, né? É um momentozinho de superação. Eu amo fazer corrida. Fui convidada por uma dos conectados, então estou super feliz que ela também faz parte da nossa equipe. A corrida foi apenas uma das ações realizadas pelos jovens adventistas em toda a região leste do Amazonas. Visitas a lares, doação de sangue, limpezas e revitalização de espaços públicos fizeram parte da programação ao longo do fim de semana. O Dia Mundial do Jovem Adventista é uma oportunidade para mostrar sua missão ao mundo. A força da juventude do Amazonas é incomparável. São eles que movimentam a igreja e nós faremos de tudo para apoiá-los e vê-los crescer. E em um mundo em que diferentes causas disputam a atenção dos jovens, uma pergunta tem ganhado força. No que vale a pena acreditar e por quê? Em Mato Grosso, um congresso reuniu os jovens com um objetivo claro: fortalecer a liderança e a identidade missionária da nova geração. Na reportagem do João Vitor Fraga, você vai conhecer a história de um jovem que atravessou o mundo para defender aquilo em que acredita. O que leva alguém a defender uma causa? Em um mundo marcado por interesses individuais, jovens têm sido desafiados a assumir um propósito maior: viver e compartilhar a mensagem de Cristo. Para a jovem Isabel Medeiros, essa escolha deixou de ser apenas uma ideia e se transformou em ação. Aos 18 anos, ela deixou o Brasil e seguiu para a Tailândia, onde viveu uma experiência missionária por 8 meses.
No país asiático, atuou como professora de inglês, em uma região onde o evangelho ainda é pouco conhecido. A vivência trouxe aprendizados profundos. Entre desafios culturais e a distância de casa, Isabel encontrou no propósito a motivação. Eu aprendi que propósito é uma das coisas principais para a nossa vida, porque quando a gente passa por tempos difíceis, se você tem um propósito, você vai conseguir passar por aquilo, porque você sabe onde você quer chegar. Nas experiências mais marcantes estão os laços criados durante a missão. Uma dessas histórias é a de Eugênia, que teve o primeiro contato com a Bíblia por meio de Isabel. Eu apresentei para ela a Bíblia, apresentei um pouco da história de Jesus e, claro, não de uma forma muito extensa, porque como eles têm pouco conhecimento, a gente tem que ir bem tranquilo. Só que ela me falou que aquela verdade transformou a vida dela e eu pude dar uma Bíblia de presente para ela de Natal. Assim como ela, milhares de jovens também decidiram viver por uma causa. O congresso A Causa reuniu participantes com o objetivo de fortalecer a liderança da nova geração e reafirmar a identidade adventista. Entender a minha identidade cristã está indo contra a correnteza desse mundo. Porque a partir do momento que eu entendo quem eu sou, eu entendo a minha identidade em Cristo Jesus, eu vou seguir Ele e eu vou estar disposta a viver o que Ele quer para a minha vida. Durante 3 dias de programação, os participantes acompanharam palestras e atividades práticas voltadas ao serviço missionário. Entre os destaques, um flash mob chamou a atenção em um shopping da cidade. Os jovens também distribuíram mensagens bíblicas e realizaram momentos de oração com o público. O que eu tenho aprendido aqui é sobre o movimento profético e que devemos ir às ruas pregar o Evangelho. Com histórias inspiradoras como a de Isabel Medeiros e de tantos outros jovens aqui presentes, o Congresso A Causa se torna um marco na formação de líderes da nova geração adventista. Um momento para refletir sobre sua identidade e por qual causa realmente defender. Existe uma causa para tudo acontecer, existe uma causa, um motivo pelo qual ele veio, pelo qual ele morreu e pelo qual ele quer salvar cada um de nós. Já Sofia reforça a importância da identidade como base para o serviço. Eu acho importante que a gente saiba qual é a nossa identidade em Cristo, né? A quem nós pertencemos, porque dessa forma a gente pode sair do congresso, sair das nossas casas, ir para as ruas sabendo qual é a nossa missão, né? Para que nós estamos aqui, que é para pregar o Evangelho e para abreviar a volta de Jesus. E agora a gente volta para a tela do Revista Novo Tempo para ver quais mensagens chegaram para a gente. Pastor Antônio Carlos, de Rio Branco, no Acre. Feliz sábado, Dai. A minha boa notícia é que estou em Rio Branco, no Acre, me recuperando do luto pelo falecimento da minha esposa Nelly. Pastor Antônio Carlos, um grande abraço para o senhor, que Deus conforte o seu coração e esteja sempre contigo, viu? Quem mais participa? Hélio, de São Paulo. Olá, Daiane, minha boa notícia é que reunimos muitos amigos no Centro Cultural da cidade para um movimento evangelístico com todo o distrito Cesário Lange. Que bacana, hein, Hélio? Um abraço para você. Gente, com essa mensagem, nós encerramos a edição de hoje do Revista Novo Tempo. Muito obrigada pela sua participação, por ficar na nossa companhia até agora. A gente se encontra novamente na semana que vem, viu? Para compartilhar mais boas notícias aqui no Canal da Esperança. Tenha um ótimo sábado e a gente se vê. Tchau, tchau.